A segunda petição é uma petição que todo mundo gosta de fazer. É a justiça paga. Sim, muitas vezes o juiz fala para nós, perito, fala quanto você quer receber para fazer esse processo. Aí você fala, claro, excelência, estou aqui à sua disposição e vou falar. Então vamos lá. Você vai apresentar a sua proposta de honorários. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui para chamar atenção. Beleza? Só que isso, eu estou fazendo isso aqui na aula. Você não vai deixar isso na petição, tá? Só para você entender. As pessoas têm uma dificuldade enorme. Ah, Gisele, que legal, parabéns. As pessoas têm uma dificuldade enorme de quanto cobrar. Eu não tenho dificuldade nenhuma nisso. Por quê? Você cobra em virtude das horas que você irá trabalhar. E qual que é a hora média que nós falamos do perito? R$350, porque é um profissional especializado, não é um qualquer. E eu valorizo mesmo a nossa profissão, tá? E você tem que fazer o mesmo. E no mínimo 10 horas. Média, tá, pessoal? Pode ser menos, pode ser mais. Como diz o tio Rodrigo, não existe nada de absoluto, né? Coleta de assinatura. Ah, professor, eu sempre vou colocar 1 hora. E se for uma pessoa idosa, meu filho, que tem uma dificuldade enorme para você colher a assinatura? Você não vai dar mais trabalho? Você não vai ter que explicar para a pessoa que você não vai prender ninguém, que ninguém vai sair preso dali, para ela manter a calma. No mínimo vai demorar 2 horas se for online. Tá certo, gente? 2 horas se for online. E, obviamente, se tiver o deslocamento, alguma coisa, se for presencial, você coloca 1, 2, 3 horas aqui. Depende. Sacaram, gente? Eu posso explicar, professor, aqui embaixo, por exemplo, coleta de assinatura, observação, né? Cumpre salientar que trata-se de pessoa idosa. Explica, gente, né? Depende de explicação. Pode, quanto mais detalhado, melhor. Você pode fazer isso? Pode. Não tem problema nenhum. Não é? Análise documental. Quanto tempo você vai demorar nisso? Ah, professor, eu vou demorar em média aqui 4 horas para poder fazer isso, professor. Tá certo? Mas aí, professor, como é que eu faço? Como é que eu explico? Que análise documental, gente? Análise documental, gente, aqui é análise do processo. Obrigado, irmão. Ou seja, eu preciso ler o processo inteiro, professor? Não, mas é bom. Você dá uma boa folheada, principalmente na petição inicial, na defesa. Isso é muito legal. Beleza? Bacana? Tá? Está no curso, Marina. Tá certo? Lá na aula que nós falamos curso por dentro, você vai lá no módulo 13 que você vai achar as petições. Vai lá, tá? Mas veja a aula de apresentação do curso que nós falamos também. Outra coisa que é importante, né, gente? Análise técnica. Aqui sim, né, irmão? Claro, é a comparação das assinaturas. E aí você pode colocar, né? Quantas assinaturas você vai analisar, meu cara? Ah, serão, por exemplo, 15 assinaturas. Coloca isso claro. A pessoa tem que entender. E aqui, gente, você vai colocando, obviamente, os detalhes. 6 horas. Equipe técnica de apoio. Por exemplo, o juiz, por algum motivo, não quer que a coleta seja feita virtualmente, que seja feita presencialmente, ou que vá discutir exatamente, meus caros amigos. Ou seja, precisa buscar um documento. E você vai precisar de uma equipe técnica. Exemplo, né? Expert que irá até a vara. Retirar, por exemplo, um documento. Tá? Você pode fazer isso? Pode. Sem problema nenhum. Por exemplo, mais 4 horas. Elaboração do laudo. Quanto que eu coloco, professor, no que tange a elaboração do laudo? Gente, não existe um número exato. Aqui você vai depender da quantidade de assinaturas. Eu coloco no mínimo, para mim, pessoal, no mínimo, tá certo? Uma análise prévia. Cada assinatura, na prática, a gente é menos do que isso. Mas todos os requisitos, no mínimo 2 horas por assinatura. Com prática, enfim. Mas por quê? Você faz com calma, todos os detalhes, você vê, aumenta, recorta. 2 horas por assinatura. Se eu tenho, por exemplo, aqui 4 assinaturas, eu vou colocar 8 horas. Resposta aos quesitos. Tem quesitos no processo? Não tem? Quantos são? Então, por exemplo, resposta aos quesitos. Quantas horas? Né? 2 horas? Só para você ter uma ideia. Lembrando, pessoal, que é importante. A gente faz
em muito menos tempo isso. Mas aqui, claro, meus queridos, que a gente valoriza também o nosso trabalho. Claro que tem laudos que a gente faz em 2, 3 horas, o laudo inteiro. Mas se eu fizer isso, eu vou ter que cobrar muito pouco. E todo o andamento do processo, não é verdade? E todo o processo efetivo da minha formação. Você tem que saber se valorizar. E aqui somamos, né, gente? Rapidamente. 10, 12, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26, 27 horas. Vai, um exemplo. Pronto. Total, 27 horas. Aqui você fundamentou a quantidade de horas que você vai se dedicar naquele processo. Perfeito, pessoal? Lembrando, gente, que é para 4 assinaturas. Se eu dividir esse valor aqui, por exemplo, de 27 por 4, evidentemente vai dar menos de um dia. Tá? Só para vocês poderem entender. E aqui, gente, aí depende a localidade, depende quantas horas que você vai gastar, ó, 27 horas, né? Aí você coloca aqui, cada hora em torno de R$300. Você pode cobrar num valor desse aqui, gente, em torno de R$6.000 para fazer um laudo desse. Mas, repito, depende do valor da causa, depende da quantidade de assinaturas e a gente vai nessa linha, tá bom? Nessa linha, tá? E aí, evidentemente, que você vai complementando aqui. Pode ter alguns quesitos complementares. O que são quesitos, professor? São perguntas que são feitas pelas partes para que a gente possa responder. Exemplo, a assinatura é falsificada? Exemplo de quesito, Kleber. Né? A assinatura é falsificada ou não? Aí você fala, sim, conforme a análise feita no laudo, ponto tal, 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 é falsificado. É assim que a gente faz. Outra coisa legal para vocês. Olha que interessante. Então, os quesitos suplementares, gente, são perguntas que podem ser feitas depois da apresentação do laudo. E aqui, claro, que você vai poder cobrar um valor, que seja majorado 10%, 20%. Porque é claro que o pessoal ama de paixão ficar perguntando depois da entrega do laudo. Né? Os suplementares depois do laudo. Tá certo, gente? Sempre é importante ressaltar isso. Outro ponto importante: 50% dos honorários, gente. Gleiber, tá aqui, muito bacana. O tio Rodrigo já colocou a base legal para você. Tá bacana, tá legal? Posso explicar um pouco mais aqui, professor? Sim ou não? Vou ter que parar outros trabalhos para poder fazer isso? Sim, gente. Mas não vai querer contar aqui a história da tua vida. É que eu estou precisando de grana, professor. Agora, eu posso colocar isso aqui? Não. Dica boa aqui também da Lúcia. Importante salientar o valor da causa. Pode colocar R$100.000, 50 mil, 1 milhão, R$1.000, não é? E bom senso sempre, fantástico. E a tabela do tribunal. É legal, Lúcia, a gente fazer essa menção. Mas lembrando, viu, Lúcia, que em muitos processos também, o valor da causa é um valor colocado a título apenas de pagamento de custas. Exemplo, tem muitos processos que o valor é muito mais alto, mas eles colocam lá o valor da causa de R$1.000 para efeitos fiscais. Então a gente tem que saber o que é pedido, o que é analisado e também fazer essa menção. Tá? Não sempre colocar o valor da causa, que talvez ele não pode nos ajudar. Olha que bacana, pessoal. Claro que nós estamos falando aqui a coleta virtual, que pode ser feito, né, gente, no prazo de até 30 dias, no deferimento. E já fica pré-agendado para o dia tal, hora tal. Você já pode deixar, podendo ser alterado posteriormente. Bom, sempre coloque em teu e-mail, aqui tá certo, coloca o seu e-mail, bonitinho aqui, tá, pessoal? E-mail, @gmail.com, lá, coloca teu e-mail aqui, para efeito de intimações. Professor, posso colocar meu telefone também aqui? Não é necessário, mas só e-mail basta, tá? E fica à disposição para sanar qualquer esclarecimento. Professor, nessa petição, eu também posso colocar que eu estou em outra localidade, e diante disto, se houver, né? Por isso que é importante a coleta virtual, a coleta online, e também se houver o chamado deste perito, que é muito raro, tá, pessoal? Para uma audiência, repito, gente, o que é muito raro,
e também seja feita de forma virtual. Pessoal, eu adoro falar essa frase e principalmente quando eu tomo tomatada dos meus concorrentes. A petição de aceite, seja ela justiça gratuita ou justiça paga, é o contrato que você fez com o juiz. Todas as regrinhas do jogo aqui estão.